Bora lá, nesse vídeo aqui eu vou te explicar toda a minha percepção desse livro aqui, de Prospecção Fanática, do Jeb. E, cara, isso daqui é leitura obrigatória para quem trabalha com vendas aí, quem tá querendo prospectar cliente no digital, no offline, qualquer área de venda, isso daqui funciona muito bem. Então eu vou ler junto contigo aqui os capítulos e te explicar os pontos, o que é que tu tem que pegar ali de essência de cada capítulo, entender o que é que ele quer te dizer em cada ponto ali, já ir fazendo a leitura junto comigo aqui, já entender se daqui funciona para ti ou não. E é bem bacana que a ideia dele, né, a concepção de tu ser um prospectador e para te conseguir iniciar a conversa de venda, né, porque a prospecção é uma etapa antes da venda. Isso daqui é bem bacana, bem legal, então bora ser bem objetivo aqui. Eu me chamo André Age, então bora avançando aqui no nosso processo. E assim, o primeiro capítulo, ele vai simplesmente defender para ti o que seria a prospecção. Ele meio que vai te vender a ideia de prospectar, porque prospectar para ele é um saco, assim. E todo mundo sabe que pegar o telefone, tu fazer uma ligação fria, ou então até mesmo tu prospectar alguém no Instagram ali, mandar mensagem pra pessoa, tu sempre vai ter uma rejeição, né? Então isso daí é uma barreira. A gente que é humano, né? Todos os seres humanos têm uma barreira à rejeição, não gostam de ser rejeitado. Isso daí te trava na hora de fazer a prospecção, porque tu pensa, pô, eu vou ligar e essa pessoa ela vai parar de me responder, ou então ela vai me tratar mal, vai acontecer alguma coisa comigo, ruim, aí tu já fica com medo ali e não quer fazer. Então, nesse primeiro momento, ele vai te vender a ideia de prospectar. Então, ele começa falando ali da diferença dos astros, né? Uma pessoa que é muito boa de venda, que consegue performar ali em alto nível, ganhar prêmio e tudo mais, e um vendedor comum, que só faz o feijão com arroz ali, trava na hora de vender, só pega aqueles leads ali, aqueles contatos que já é para só bater o pênalti, fazer o gol, meio que tirar pedido, né? Que seria os vendedores comuns, e tem o vendedor ali que é 20%, que ele considera aquela lei de Pareto, e dos 20% melhores vendedores de uma empresa conseguem ter o maior resultado, né? O maior com quantidade de venda coletada ali ao longo dos períodos. Então é bem interessante isso daqui, essa ideia. Aí ele coloca o segredo, né? Qual o segredo desses astros da venda para os vendedores comuns? O principal segredo é ele ter o pipeline, né, que seria o CRM ali, cheio de leads quentes, porque eles estão prospectando em qualquer momento. Seja na rua, qualquer local, qualquer hora, qualquer tempo, se tá doente, se tá bem de saúde, se o dia tá bom, se o dia tá ruim, se tá chovendo, se tá de tarde, se tá de noite, ele tá prospectando todo o tempo. Então ele tá sempre em busca da próxima oportunidade. Isso daí faz essa pessoa ter mais oportunidade de vender e vender mais, simples assim. Então os astros, eles levam a prospecção como um estilo de vida. E não se preocupa o que ninguém vai achar dele. Por exemplo, eles não inventam desculpas, ele coloca aqui vários pontos, né? Que eles não inventam desculpas de, não vou ligar na hora do almoço porque o lead vai me atender de boca cheia e não vai falar direito comigo. Então isso daí, ele vai colocando as travas que os vendedores têm, que é justamente os erros comuns, né? Que cada pessoa vai tendo ao longo de tentar vender, de aprender sobre esse mercado, de como vender, é uma habilidade, na verdade, aprender a vender. Então ele vai tendo esses problemas. Então, eles não inventam desculpa, os astros, eles não reclamam, ninguém liga se, por exemplo, ninguém está me ligando de volta. Eu ligo uma pessoa e ninguém me liga de volta. Aí a pessoa fica reclamando. Ele dá uns exemplos lá de grupos de pessoas que ficam reclamando, que seriam esses vendedores comuns, enquanto o astro ele tá lá ligando e dane-se se vão atender ou não, se vão tratar ele mal ou não, ele está fazendo o trabalho dele. E é isso que ele quer colocar na tua cabeça nesse primeiro capítulo. Ou seja, ele também coloca aqui que eles não se lamentam, é, reclamam de quem está ensinando eles, falam que as dicas são ruins e tudo mais. Eles não vivem com medo. Ele coloca o exemplo de medo. E se o cliente dizer não, e se ele desligar na minha cara? E se não for uma boa hora? E ele também eles não procrastinam, né, ao longo do processo. Ele não tem tempo, por exemplo, não tenho tempo para ligar agora porque eu tenho que organizar aqui o meu CRM. Então, isso daí são algumas habilidades dos vendedores de
astros, né, e os vendedores que não são astros, eles fazem esses erros comuns aqui, né. Aí ele fala também que eles prospectam quando tá tudo correndo bem, que é quando tu tá fazendo ligações, tu tá conseguindo agendar reuniões e tu tá funcionando tua empresa, tá conseguindo vender. E também ele prospecta quando tá tudo ruim, porque o que acontece na maioria dos casos? Tu tá performando muito bem, tá vendendo bem, tá acontecendo, tá dando tudo certo na tua parte de vendas, né, da tua empresa. Aí tu te acomoda e para de prospectar. Aí o que acontece? Começa a ficar tudo ruim. Então tem esse ponto aí, né, que às vezes a pessoa se acomoda e acaba parando de fazer o básico. E ele trata isso como o básico para te chegar à venda, né. E tem também a parte dos astros que eles continuam prospectando, tá tudo dando errado, ele continua prospectando porque ele sabe que a próxima ligação pode ser a oportunidade que ele precisa para melhorar aquela situação ruim. E ele vai seguindo. E no, né, no meio desse capítulo aí, eu vou passar um tempo maior nesse capítulo que é para te explicar, ele tentando te vender, né, a ideia de prospectar. Se tu não vende, ele simplesmente joga a culpa pra ti, a culpa é tua, se tu não tá conseguindo vender. Por quê? A prospecção é algo básico que qualquer pessoa consegue fazer, tu não precisa ser um gênio da venda e nem o mestre da venda. Se tu fizer isso daqui de uma forma bem feita, tu consegue ter reuniões quentes todo dia, ou então toda semana, e fechar negócio. Então, se tu não tá vendendo, basicamente a culpa é tua. É isso que ele coloca como ideia, logo no início. E os astros, eles também têm esse mantra permanente, né? Ele tá liga ali 20. Eu já fiz isso daqui, funcionou muito bem. Eu tinha feito ali umas 19, 20 ligações, eu tinha conseguido agendar duas, né? Minha meta são 3 reuniões por dia. Aí eu fiquei assim, cara, não consegui, vou fazer só mais uma. Chegou um cara novo, né? Aí um lead novo ali, falei, vou fazer mais uma ligação. Aí eu liguei na hora que ele chegou, conversei, cara, muito gente boa. Ele me atendeu super bem, tava animado e tal. Aí eu conversei com ele, entendi que ele tinha dor do problema que eu resolvi e consegui levar pra reunião. Então, se tu tiver sempre essa ideia de, pô, não deu certo essa, vou fazer mais uma. Não deu certo, vou fazer mais uma. Não deu certo, vou fazer mais uma. Quando tu vê, tu consegue bater a tua meta de reuniões, de venda, independente da meta que tu tem aí. Se tu tem uma meta mais tranquila, tu fica fazendo até tu conseguir um atendimento. Então tu vai conseguindo desenvolver isso daqui de uma forma bem bacana, né? Aí ele coloca que o prospectador fanático, ele tem esse mantra, vou fazer mais um até dar certo. E o erro brutal aí que deixa o pipeline vazio dos vendedores tradicionais, bora colocar assim, os vendedores comuns, é que poucos estão dispostos a aceitar que a origem do sucesso dos astros em vendas é simples. O foco fanático em prospecção. Então ele tá te vendendo essa ideia desde o início, né? O cara é foda assim nesse sentido. Ele vai te puxando e no primeiro capítulo ele te consegue te colocar como o centro, né? Que tu precisa fazer o que ele tá falando. Então tu fazendo a prospecção, tu vai ter resultado. E acaba que acontece, só tu ler esse livro aí, tu vai ver que tu vai assistir as aulas aqui comigo desse livro e tu vai conseguir entender a essência disso, e depois quando tu lê, tu vai com certeza ter muito mais resultado aí nas tuas vendas, né. Aí ele fala de outro problema normal aí, padrão, que todo mundo tem, é que a maioria perde tempo tentando reinventar a roda, quando na verdade é simples, é só tu pegar e ligar. Tu pega, liga e conversa com o teu cliente, ele pode ligar na tua cara, ele pode te tratar super bem, ele pode ser grosseiro contigo, tanto faz, né? Tu vai ligar para ele e vai conseguir ter essa inteligência emocional para te não te preocupar com o retorno que ele vai te dar. Então a maioria perde tempo tentando reinventar a roda, buscar novidade, modismo, algumas fórmulas mágicas aí que não funcionam, justamente porque é desafiador, né? Tu ser rejeitado, tu ter uma mentalidade ali de não ligar para rejeição. Então, eu até coloquei esse desenho aqui. O simples e óbvio, pouca gente faz, que seria os 20% ali dos astros, né, que ele coloca. E a novidade todo mundo quer fazer. Aí tu vê isso daí, por exemplo, no mercado tá surgindo inteligência artificial, todo mundo quer fazer agência de IA. Mas na verdade o mercado tradicional dá tanto dinheiro quanto. Então, a novidade ela sempre tem um holofote maior, tem um foco maior e tu acaba caindo nisso, né? Tu não consegue avaliar de forma crítica se aquilo é bom ou não pro teu processo. E ele dá algumas verdades brutais também, né, ali nesse primeiro capítulo.
E eu vou só citar algumas aqui, que são as mais importantes, tem várias lá. Ele coloca que em vendas, ninguém deve nada a você, por exemplo. Tu vai ligar para a pessoa. Ela não te deve nada para ela ter que te atender. Isso daí não depende só de ti. É tu que tá buscando a venda. Então, ninguém deve dar nada a ti, por exemplo. A pessoa que gerencia, que te treina, ela, ela vai pegar e ela tá te ensinando. Mas, se tu não tá fazendo o que ele tá aplicando, cara, tu não vai ter resultado. Então, eu tô fazendo e não tá funcionando. O que é que tá errado? O que é que não tá funcionando? Então, a pessoa que tá te ensinando ela não te deve nada. Tu tem que correr sozinho, né? A mesma coisa o cliente, não deve nada a ti, então tu tem que correr atrás do teu. Basicamente é isso que ele fala. Então, ele complementa, né? Levanta o traseiro da cadeira e faz acontecer. Já que ninguém te deve nada, é só tu levantar e fazer o que precisa ser feito, que seria prospectar todo dia, né? E não existe caminho fácil. Ele bate muito nisso nesse primeiro capítulo, porque existem outros livros que eles tentam colocar a prospecção como algo legal, né? Ah, não, vou deixar mais divertido, vou deixar mais simples, vou deixar mais fácil. Então ele bate já dá um nocaute nos coaches que dizem que isso daqui é fácil de fazer. Na verdade, ele coloca bem claro no primeiro capítulo que isso daqui é um saco de fazer, prospectar, é a atividade pior do dia. Eu acho que tem alguma outra slide que eu falo sobre isso. E ele coloca logo essa ideia para ti, tá? Não é fácil, mas eu vou deixar mais simples. Vou te dar exemplo, vou te ajudar para ficar mais simples e mais tranquilo de tu resolver. Então isso daí é bem bacana também nesse primeiro capítulo. Aí outra coisa que ele coloca aqui, que em vendas, nos negócios e na vida, existem somente três coisas que você pode controlar. Aí ele coloca tudo no mesmo barco, né? Vendas, negócios e vida. Aí tem três coisas: suas ações, o que é que tu vai fazer para resolver o que tu tá precisando, as suas reações, por exemplo, liguei para a pessoa e ela desligou na minha cara, ou então eu liguei para a pessoa, ela me xingou. Como é que eu vou reagir em relação a isso? Eu vou ficar deprimido e não vou mais ligar e meu dia vai ser horrível por causa disso, eu não vou vender nada, eu não vou trabalhar mais, eu vou ficar deitado numa cama. Ou eu vou tomar isso como combustível para buscar a próxima ligação, que vai ser um cliente bom, que está disposto e que é um cliente educado, por exemplo. Então, tem duas reações que eu te citei aí. A segunda, ela vai ser positiva para o teu dia, a primeira, ela vai estragar teu dia e provavelmente até mesmo teu sucesso ao longo da semana, por exemplo. E a tua mentalidade. Aí traz uma parte de mentalidade aqui, que ele fala de tu saber como reagir, né? Tu saber como controlar tuas ações, ele vai citando aqui algumas coisas. E outra coisa, ele vai focar em te mostrar que tu não deve buscar o caminho natural do teu cérebro, que é o caminho mais fácil. Sempre o nosso cérebro, ele fala um parágrafo e meio sobre isso. Sempre o nosso cérebro, ele é focado no caminho mais fácil. Por exemplo, o que é mais fácil? Tu ligar direto, sem tu mandar mensagem, sem nada, e aquela pessoa te atender ou não, ou então tu mandar uma mensagem para ela no WhatsApp e tu agendar a ligação na hora de prospectar. O que é mais fácil? Então o cérebro vai preferir 1000 vezes tu ficar no WhatsApp o dia inteiro, sendo improdutivo ali, sem ligar. Só que o caminho mais fácil, ele não vai te trazer o resultado que tu quer. Então ele já começa a bater nisso também, de tu buscar um caminho que vai te dar o resultado que tu procura. Aí ele já falou, já adiantei aqui aquela parte, ele fala que prospectar é um saco, essa é a real, ele joga a real na tua cara e diz que é por isso que a maioria dos vendedores não fazem e é por isso que os vendedores comuns não têm tanto resultado, porque é chato de fazer, eles se ocupam com outras tarefas que acabam não gerando venda. Então eles perdem tempo buscando soluções mágicas, fórmulas, atalhos, ou até ignoram a prospecção até que seja tarde demais. Tem gente que fica procrastinando ali e acaba que passa o tempo, perde a vaga de trabalho, sei lá, fecha a empresa e acaba não tendo o resultado que deveria, porque simplesmente prospectar é um saco e tu mexe diretamente com o teu psicológico, né? Aí tu encara isso como uma realidade, que é um saco, e tu supera isso. É isso que ele vai te ajudar a superar ao longo do livro. Aí ele já coloca aqui várias promessas, várias promessas para ti. E a principal promessa que ele coloca logo no primeiro capítulo é melhorar o que não é fácil. Tá, não é fácil, é um saco fazer.
mas como é que eu posso deixar isso daqui melhor? Fazer menos tempo e ter mais resultado. É isso que ele promete, ele prospectar de forma eficiente, né? Ter eficiência em menor tempo, tu passa menos tempo nessa atividade chata e tu consegue encher a tua agenda de reunião. Então, como tu vai prospectar em menos tempo e você vai fazer a parte mais divertida, que é a venda, né? Todo vendedor, todo dono de empresa gosta de vender. Na verdade, a gente não gosta, a gente odeia não vender. Então, fazer a venda, reunir com o cliente, negociar, fazer o fechamento, apresentar aquela proposta ali que tu fez para o cliente se encantar, arregalar os olhos, assim, aí tu vai lá e fecha aquela venda. É isso que o vendedor busca, né? Quem gosta de vender, aquela emoção do final ali, do fechamento. Só que, se tu não fizer o antes disso, tu não vai conseguir nada. Então, o retorno alto versus o tempo dedicado à prospecção. É isso que ele vai te prometer no livro inteiro e no primeiro capítulo. Aí ele vai abrir as portas que você pensa que estão fechadas e, consequentemente, fechar mais vendas, que seria tu prospectar leads em etapas de funil diferentes. Ele vai falar isso lá na frente do livro. Aí ele promete também que ele não vai deixar a prospecção mais fácil, ele te coloca no mesmo nível que ele ali de entrega, né? Aí diz, olha, isso daqui não é fácil, não é divertido, porque é um saco mesmo, e prospectar é duro, é difícil, é emocionalmente exaustivo e tu vai ter que pagar o preço para te ter uma renda alta, para te conseguir vender, para te ganhar grana, né? Então ele nivela todo mundo ali no meio do capítulo. Aí depois ele fala que conquistou tudo, né? Ele começa a se vender para ti. Ele vai falar que ficou milionário, não sei o quê, tem um monte de empresa. Aí ele teve vários Rolex, ele dá faz umas analogias, né? De TV de plasma, que, porra, ninguém tem mais TV de plasma. Mas aí ele faz essas analogias de o barato, né, e o caro. E se tu seguir o que ele tá falando, tu vai chegar no nível dele, né? Que ficar milionário e tudo mais. E aí ele diz isso. E ele diz ainda que ele faz até hoje, mesmo estando rico e tal, ele ainda faz até hoje a prospecção, que é a parte mais exaustiva do dia dele. Ele faz isso daí todo dia, 1 a 2 horas, parece que ele diz no livro, e é ruim, cansa, só que ele faz porque tem que fazer. Aí ele diz que é isso que vai te diferenciar dos astros ele faz de novo aquele contraponto do caminho comum, né? Aí a maioria das pessoas deixa essa ideia de lado e busca o caminho fácil e vai prospectar do mesmo jeito. É isso que o astro faz, ele deixa tudo de lado, ideias de caminho fácil, ele prospecta estando bom ou ruim. Aí resumo essa foto aqui que eu fiz na inteligência artificial aqui, só colocando o texto. Levanta o traseiro da cadeira e faz acontecer. É isso daí que ele quer dizer. Aí beleza, a gente entra no capítulo 2. O capítulo 2 são as 7 maneiras de pensar de prospectadores fanáticos. E o que é que ele te entrega aqui? São os 7, meio que 7 adjetivos, vamos colocar assim. Eles são assim, eles têm essas habilidades aqui. Aí eles conseguem se desenvolver melhor e tu avalia se tu tem ou não, né? Por exemplo, ele é otimista e entusiasta, ele não se vê como vítima, ele vê cada dia uma nova oportunidade de realizar, aproveitar o dia e conquistar o que ele quer. Dispensar reclamões, por exemplo, tem gente da equipe dele ali que reclama muito, ou então um grupo de empresários que estão reclamando que tá ruim por causa da política, ele meio que foda-se tudo isso, tu é otimista, tu vai lá, não, tá ruim, mas eu vou fazer até dar certo. Então, tu teria que ter essa habilidade para ser um prospectador fanático. Aí, outra habilidade aqui, de ser competitivo. É um perfil, né? Na verdade, é um perfil de ser competitivo. O competidor feroz pela atenção do cliente. Tu sabe que tem muita gente competindo na atenção do cliente, tu vai lá e tu quer ganhar. Aí tu vai ligar até tu ganhar. Resumindo, é isso. Ser confiante, tu entra já sabendo que tu pode fazer acontecer, que tu vai fazer acontecer, que só depende de ti, e tu gerencia essas emoções nocivas, como medo, incerteza e dúvida. A dúvida do que pode acontecer, então tu vai lá, gerencia e faz o que tem que ser feito. Tu é implacável no sentido de
fazem o que for preciso para atingir os seus objetivos. Você tem que ligar 100 ligações para agendar uma reunião, tu vai fazer as 100, ou 300 para agendar 3 reuniões, e tu vai usar a rejeição como combustível, né? Tu é implacável no teu processo, com a crença de que o sim tá logo ali na esquina. Quanto mais não tu leva, o sim tá logo ali na esquina. Tem muita gente que fala sobre isso, né? Que tu tem uma taxa de conversão, por exemplo, de 20%. Se tu faz 4 reuniões ali, tu faz 3 reuniões, falta mais uma reunião para te fechar uma, por exemplo. Então tu vai recebendo os nãos até tu conseguir o teu sim. A mesma coisa da ligação, tem uma taxa de atendimento e uma taxa de agendamento. Tu vai recebendo não até tu conseguir o teu sim. Aí tu é implacável nisso. Aí, sede de conhecimento. São pessoas treináveis, abertas a feedbacks e vão atrás da oportunidade de aprender a investir em si mesmo. Tu vai estar sempre buscando melhorar, independente do teu nível atual. Se tu é iniciante, se tu é avançado, tu sempre quer melhorar e otimizar os processos. E tu busca entender o que é que tu tá errando. Tu estuda sempre para melhorar. Isso daí é interessante, isso daqui é uma habilidade que qualquer pessoa poderia ter, né? A sede de conhecimento. Ia te destacar muito dos outros. Sistemático. Tu é sistemático e eficiente. É uma habilidade de execução quase robótica. Tu pega o que tu precisa ser feito. Ah, André, tenho que ligar 10 ligações a cada... Fazer blocos de 10 ligações durante uma hora. Aí tu vai lá e faz, igual um robô, sem pensar muito. É igual algoritmo, 01, 01, 01. Então tu vai e resolve. Aí tu é sistemático nisso, tu protege as horas de ouro, depois lá na frente ele explica sobre isso, aí eu vou te explicar também. São horas travadas no teu dia só para prospectar ali. E tu desliga distrações e evita interrupções. Porque, por exemplo, tu tá fazendo ligações, tu tá agendando reuniões aqui para ti. Se tu agendar com o teu WhatsApp ligado, qualquer mensagem vai te atrapalhar. Tu tira todas as distrações do teu ambiente, tu fica sozinho ali, uma hora só ligando. Vai ser muito mais eficiente do que tu fazer uma ligação de manhã, uma de tarde, uma de noite, uma não sei o que, uma no carro. Tu vai perder tempo e tu vai ficar mais tempo em habilidades inúteis, né? Depois ele dá vários exemplos lá nos outros capítulos. Aí tu vai adaptar também, então uma pessoa adaptável e flexível. Tu consegue adaptar e ser adepto, né? Ele experimenta coisas novas e se adapta ao mundo em sua volta. Se hoje tu vende para engenheiro, tu vai entrar no mundo do engenheiro e tu vai te adaptar. A mesma coisa na conversa. Tu vai estar conversando com a pessoa na ligação. Ela falou alguma coisa que saiu do script ali, saiu do teu roteiro, tu vai conseguir adaptar, te reinventar e conseguir converter aquela pessoa. Então tu é adaptável e flexível, tu segue um roteiro, um script, só que tu também consegue flexibilizar isso para te conseguir sair um pouco do script, para te conseguir fechar uma venda, até mesmo um agendamento de reunião. Beleza, aí o capítulo 3 aqui. Quando tu chega no capítulo 3, ele fala da chamada fria, fazer ou não fazer, porque isso daqui é uma dúvida muito grande de muita gente. Vale a pena fazer chamada fria? Por exemplo, lá nos Estados Unidos eles não têm a vantagem que a gente tem aqui hoje do WhatsApp. Então, por exemplo, será que é melhor tu ligar no WhatsApp? Eu, por exemplo, eu só ligo no WhatsApp. Mando uma mensagenzinha e ligo direto. Então, assim, por quê? Por que isso? Porque a pessoa ela pode rejeitar e mandar uma mensagem, já te ligo. Ou então, enquanto eu tô ligando, ela já olha, pô, vou ver, chegou uma mensagem desse cara aqui. Ela vê lá que eu mandei a mensagem e me atende. Entendeu? Então, eu sigo esse padrão. Se eu tenho WhatsApp, eu aproveito, mas só que seguindo o princípio. Qual é o princípio? Chamada fria. Independente, ele explica aqui da chamada fria. Esse daqui é um capítulo bem bacana, cara. Eu recomendo, depois que tu assistir toda essa série aqui do livro, tu lê esse capítulo. Aí os capítulos básicos aqui eu vou te passar, mas o que eu acredito que tu tem que ler, esse daqui é um capítulo muito bom. Por quê? Porque ele fala que os vendedores, né, comuns, eles usam os estágios, que é aquele funil do marketing, né? E de frio, morno, fumegante, quente, pelando, por exemplo. Eles usam esse estágio para ligar só pro cara que tá pelando, aqui embaixo, o funilzinho, né? Só que, na verdade, dane-se se ele é frio, quente, morno, pelando, não interessa. Porque se tu ligar pro pelando, tem a mesma chance de receber uma rejeição quanto o cara que tá frio. Aí a maioria dos vendedores querem só trabalhar com lead
pelando ali que é só tirar pedido e fazer o gol, né? Então ele pega e fala sobre isso. Então a verdade verdadeira, né, que ele coloca. O sucesso da tua prospecção, ela vem da interrupção. E tu não ligar se tu vai interromper a pessoa, independente do que ela for fazer, porque tu tá ligando para ajudar ela, né? Então, você não tem uma hora marcada para ligar, ele não espera que você ligue aquele horário, nada disso, tu vai interromper mesmo. É isso que é o sucesso da chamada fria, né, da prospecção. Aí ele pode até nem estar envolvido em nenhuma conversa de venda, tu vai ligar para ele mesmo assim, porque durante a conversa tu vê se ele tem algum problema, e se o problema que ele tem, tu encaixa com a solução que tu vende. Se tu conseguir criar essa ponte e ele entender o benefício, tu pode ter uma reunião de venda qualificada ali. Aí ele fala assim, ó, vai ligar mesmo assim, independente do estágio, porque o estágio ele te trava. Se tu olhar, isso tá frio, isso tá quente, isso tá legal. Tu fica mais tempo analisando se o lead é frio ou quente do que executando a prospecção. Aí beleza. Outros estágios, tanto faz os estágios, eu falei sobre isso. Ele pode ser um lead novo ou um lead antigo, não interessa também, tu vai ligar. Só que aí depois ele dá, tem um outro capítulo que ele dá as ordens de prioridade, né? Aí isso é legal para te seguir. Independente da circunstância, você liga mesmo assim. Interrompe para falar sobre o que o lead quer ouvir, fazer ou comprar. Então, ele vai te dar atenção porque ele quer ouvir, ele quer fazer isso que tu tá falando ou ele quer comprar. Agora, se ele não te der atenção, é porque ele não tá nessa janela de compra ainda. Aí é por isso que tu consegue meio que blindar a tua mente pra pessoa que te rejeita, né? Tu vai conseguir resolver isso, porque tu percebe que ele não tá na janela de compra, ele não vai te dar atenção mesmo, não vai dar atenção pra ninguém. E é isso. Sem marcar, aí tu liga sem marcar a hora, por exemplo, o que acontece muito aqui na minha experiência, quando eu ligo sem marcar, a pessoa às vezes manda mensagem no WhatsApp, pô, não consigo, André, pode ser tal horário, aí ele marca, entendeu? Então, pô, ele é um lead muito bom, porque ele tem interesse no que eu vendo, né? Aí acontece isso e aí tu vai ter uma ligação marcada, né? Tu foge aqui do livro. Mas as reuniões frias que vão te gerar esses contatos mais quentes e os contatos quentes que vão te gerar as vendas. Fora também que se a pessoa atender, tu aquece ela na ligação. Tu faz de tudo para te conseguir qualificar e agendar, né? Aí beleza. Aí ele fala que a questão nunca é o nível de ligação, sempre foi a disposição, sempre a disposição do vendedor de interromper. É difícil e constrangedor interromper o dia das pessoas, né? Mas o segredo é interromper. Eu que escrevi isso. É interromper as pessoas todo dia. É isso que tu vai fazer. Tu vai ser inconveniente. Eu tô sendo inconveniente, mas para ajudar a pessoa, se tu tem um bom produto, uma boa oferta e tu consegue ajudar, tá certo. Agora, se tu tem um produto ruim, tá enchendo o saco dos outros aí, tipo vendedor de telemarketing, coisa e tal, aí não funciona. Tu tem que ter um produto bom que vai ajudar aquela pessoa. E ela quer, né? Aqui que ele fala, ela quer ouvir sobre isso, ela quer fazer e ela quer comprar. Então tu conversa com ela. Aí o segredo é interromper e a reação natural é sempre dispensar e o ser humano detesta essa rejeição. Quando tu ligar, quando a pessoa perceber que tu não é uma pessoa conhecida, a tua voz, ela vai, pô, eu vou desligar. Todo mundo faz isso. Só que, se aquilo que tu tá falando é o que ela quer, ela tá precisando no momento, ela te dá atenção, cara. É bem interessante, tu não pode dar chance pra pessoa desligar, ele vai explicar também isso nesse livro aqui. E isso faz você ficar planejando e não executando, né? Se tu ficar pensando muito na rejeição e tal, tu vai ficar só planejando o momento perfeito, todos os contatos possíveis, mandar no LinkedIn, mandar no e-mail, mandar no WhatsApp, encaixar toda a lua, sair uma lua cheia pra, tipo, conseguir ligar, aí tu só fica planejando e não executa. E é a execução que vai te levar ao sucesso, né? E aqui, o segredo desse capítulo aqui, o grande segredo, né, é em uma palavra, interromper. Aí eu vou te deixar agora o próximo vídeo que vai ter os outros capítulos. Aí tu vai assistindo, vai acompanhando comigo. E na descrição também eu vou deixar a playlist para te também pegar logo e assistir tudo de uma vez.